Eu assumi esse ano o Conselho Penitenciário, que na realidade é um conselho comunitário, que é instituído por uma lei federal, que é a Lei de Execuções Penais, através dos artigos 80 e 81, e que estabelece esse conselho, que esse conselho deve ser formado pelo menos por um representante da associação comercial, por um representante da OAB e por alguma entidade civil da cidade, quando possível, e fiscalizado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Eu assumi no lugar do Álvaro, que era o representante da casa, o Álvaro White, e que está aqui presente, inclusive, e agora o representante da casa é o nosso vice-presidente tesoureiro, financeiro, o Luiz Carlos Buzarello. A representante da OAB está aqui presente também, que é presidente da OAB e já representava antes de ser presidente, inclusive. E temos várias empresas que participam com assistentes sociais em regra. Pois bem, o trabalho que a lei determina para o Conselho Penitenciário, ou para o Conselho Comunitário Penitenciário, que o nome nem está muito adequado, porque não somos uma penitenciária, somos um presídio, mas o trabalho que a lei determina, a Lei de Execuções Penais determina, é de verificação das condições dos apenados, de quem está cumprindo a pena no nosso presídio, e tentar contribuir com melhorias para esses apenados. E as verbas que são administradas pelo Conselho, pelo nosso Conselho especificamente, são decorrentes de um percentual do salário desses apenados, sempre que eles trabalham dentro ou fora do presídio, e com verbas que vêm do Poder Judiciário, e aqui eu tenho que fazer uma consideração também, uma lembrança que vem parte dessa verba do Conselho Comunitário de Guaramirim, através de verbas repassadas pelo Poder Judiciário de Guaramirim para esse Conselho, que contribuem com o geral da nossa verba. Vocês vão ver através da apresentação do gerente adjunto? Interino, o gerente interino Cristiano, que assumiu, porque o Cleverson, que é o gerente titular, está em Blumenau, na penitenciária de lá, ou no presídio de lá. O volume de obras que nós fizemos no presídio nesses últimos 2 anos. Eu quero fazer aqui uma consideração. Como o Álvaro nunca se elogiou, dizem que é feio se autoelogiar. Nos últimos 6 anos, Álvaro, antes de mim, o Álvaro assumiu, coincidiu com a vinda para cá do Cleverson, que é o nosso gerente titular, e coincidiu com a vinda para cá do promotor de justiça Márcio Cota. E o trabalho dessa equipe revolucionou uma mentalidade, não sei se mais empresarial, mas inovadora para efeitos da administração do presídio. Eles revolucionaram a administração e o presídio. Eu acredito que aqui ninguém tenha conhecido o presídio há 6 ou 7 anos, espero que não, a não ser os advogados presentes. Mas o presídio, ou a estrutura do presídio que existia há 7 anos é completamente diferente da estrutura do presídio que existe hoje. Não é que nós queiramos transformar o presídio num hotel, muito longe disso. As pessoas que estão lá têm que cumprir suas penas efetivamente e pagar pelo que fizeram e foram condenadas. Em alguns casos ainda nem condenadas porque os processos não terminaram. Mas as condições de melhoria acabam refletindo em outro aspecto que eu vou tratar após a apresentação do Cristiano em relação às melhorias que nós fizemos. Então, eu quero deixar aqui antecipadamente os parabéns ao ex-presidente Álvaro, que realmente fez uma gestão fantástica, junto com o apoio de todas essas entidades que eu falei para vocês, e que vocês vão ver aqui, a maioria desse trabalho, como eu assumi em abril, é do tempo da gestão do Álvaro, fora os outros benefícios que ele já trouxe ao longo dos 6 anos que ele trabalhou. Então, eu passo a palavra para o Cristiano e depois eu volto ao tema e a um pedido aos senhores. Boa tarde, meu nome é Cristiano, sou o gerente interino da unidade do Presídio de Jaraguá do Sul e vou mostrar os gastos e investimentos que o Conselho da Comunidade fez na unidade. Essa é uma planta da unidade.
Hoje a unidade possui 349 vagas, uma lotação de 446 internos. Atualmente temos 190 presos trabalhando e somente presos do sexo masculino. Presos do sexo feminino vão transferidos para Itajaí. Essa é uma sala de aula que foi feita em 2015. Esse galpão já existia, né? Só foi melhorado a estrutura, a pintura, no valor de R$890. 890. Essa é a parte antiga da unidade. Foram substituídas as telhas de amianto por telhas de zinco em toda a ala antiga. As telhas que tinham lá eram muito antigas, tinha muita infiltração para a parte interna da unidade e foi melhorado com a troca das telhas. A gente tinha um grande problema que era a falta de água na unidade. E sempre estava estragando a bomba do poço artesiano e sempre tinha esses gastos, né? Aí é um serviço de troca da bomba do poço artesiano de R$500 e a compra de uma motobomba no valor de R$2.375. Aí um reparo no portão, no motor do portão eletrônico de R$1.325. Conserto, esse foi um conserto dessa viatura, a viatura que a gente utiliza para encaminhar os presos até consulta médica, as audiências. Aí a construção de uma oficina de trabalho. Hoje nesse espaço ali tem 3 empresas conveniadas que trazem serviços para os internos. Uma é a VEG, a Adler em plásticos e a Liverpool, instrumentos musicais. Nesse espaço tem uma média de 25 presos trabalhando. E mais na frente, lá na primeira janela, tem uma sala de espera da OAB. O advogado vai prestar atendimento na unidade, em vez de ficar aguardando lá no lado externo do portão, ele é recepcionado ali nessa sala, fica aguardando ser chamado ali. Esses 32.443 foram gastos nos anos de 2015 e 2016 para reparos emergenciais. Como tem muito presos num pequeno espaço, diariamente está estourando um cano de água, um registro de chuveiro, e essa verba é para essa manutenção. Instalação e alteração da rede de água da unidade, R$1.948, necessário para suprir o aumento da demanda. A gente tinha um problema que não chegava água suficiente até as caixas de água. E a SAMAI fez a alteração do encanamento da central deles até na entrada do presídio, e com esse investimento, com esse valor, a gente trocou o encanamento dessa saída da água até as caixas de água, resolvendo o problema. O valor de R$3.600 foi instalado um toldo na guarita principal da unidade e no portão de entrada da área de saúde. Foram adquiridos 3 freezers para condicionar alimentos, no valor de R$6.300. E mais um reparo no portão principal de R$270. Colocação de vidros da porta de entrada da área de saúde. O Estado inaugurou a área de saúde e simplesmente não tinha porta a porta principal. Tinha a grade, mas não ia evitar de entrar barata, rato. Daí o conselho adquiriu essa porta. Manutenção da cozinha, R$2.475. Pintura, troca de telas e outros. Uma dessa manutenção foi exigência da Vigilância Sanitária Estadual. O conselho sempre ajuda nessas questões também. Essa parte da ala nova, que foi inaugurada em novembro, foi instalado 2 antenas parabólicas no valor de R$4.115.
foi adquirido um computador, no valor de R$ 3.500, para fazer a documentação dos presos do setor penal, tudo digitalizado. Como entra e sai muitos presos, o arquivo está ficando já sem espaço, né? Muita papelada. E agora está sendo tudo digitalizado. É a reforma do semiaberto. Essa galeria, antigamente, era a ala das presas femininas. Como foi desativado a ala feminina, foi naquele local colocado os presos do regime semiaberto. E por ser preso masculino, ter presos de mais alta periculosidade, tivemos que reforçar as paredes. Como está na foto ali, foi reforçado com bloco, concreto. Foi aumentado esse muro dava a metade do tamanho. É uma parte mais externa que tem ali. Altura? Isso, altura. E colocada essa tela embaixo ali, para evitar que o pessoal ia por trás do muro, jogava um celular, drogas, para evitar que caísse dentro do pátio de sol. No dia das crianças desse ano foi feito um evento. Foram gastos R$300 na alocação de brinquedos, lanches, pintura facial para os filhos dos internos. Teve a parceria da Prefeitura Municipal. Construção da Casa da Revista e cobertura da administração no valor de R$241 mil. A primeira ali é uma foto externa. É a Casa da Revista? A Casa da Revista, isso. Aí a parte interna da Casa da Revista. Nós recebemos do CNJ um scanner para revistar as compras dos internos, raio-x. Hoje o Conselho Comunitário Penitenciário faz o pagamento de 2 estagiários que trabalham junto ao setor penal do presídio, auxiliando nas rotinas diárias como cálculos de penas, formulação de pedidos encaminhados ao fórum, confecção de documentos, controles de remissão, entre outras. Atualmente, 190 internos trabalham nas empresas conveniadas e serviços gerais da unidade. 20 internos estudam no nivelamento, ensinos fundamental e médio. 120 reeducandos mensalmente participam do projeto de remissão por leitura. Nos dias 13 e 14 de dezembro ocorre o Enem e 204 internos foram inscritos para realizar a prova. Eles podem sair nessa hora? Faz lá dentro? Não, a prova vai ser realizada lá dentro da unidade mesmo. Tem uma foto da biblioteca que os presos utilizam para leitura, que eles participam do projeto de remissão. No dia 2 de outubro foi instalada uma sessão eleitoral, onde 45 internos votaram no presídio. Dessa parte eu passo para o Dr. Rafael. Só tenho a agradecer aos integrantes do Conselho pelo todo o apoio. Sem esse apoio, dificilmente eu conseguiria alguma coisa. Tá bom? Antes de eu falar do CRE, só quero fazer algumas explicações que às vezes a impressão pode ficar equivocada ali com tantos benefícios. Vi que houve ali um olharzinho meio de lado, por não entender. Por exemplo, a antena parabólica para os presos. Eu era um dos que ficava me questionando a respeito dessa necessidade. Pois bem, a antena, os canais que pegam lá, como não pega de nenhuma outra forma, são obviamente os canais abertos e talvez aquele, como diz o promotor, aquele canal de boi. Então é muito limitado. Mas por que existem esses benefícios? Nós sabemos que um presídio é um ambiente em constante ebulição, é um ambiente que está sempre sob pressão, é uma verdadeira panela de pressão. Se nós não criarmos condições um pouco mais humanas, não só nessas condições sociais deles, mas nas condições aos próprios visitantes, como por exemplo o Dia das Crianças, que a gente teve um apoio forte da Prefeitura e de alguns empresários que pagaram os doces, porque nós não tínhamos condições, a lei não nos permitia comprar doce.
e aqui eu faço um parênteses, não é pelo doce em si, é que tudo que nós fazemos ali no Conselho, tudo que nós compramos e tudo que nós contratamos, nós sempre temos pelo menos 2 ou 3 orçamentos. E há discussões internas a respeito do que precisa e do que não precisa, de quais são as prioridades. Mas todos esses benefícios, como a Casa da Revista, que foi um investimento alto, era uma necessidade justamente pelo aumento de demanda. Como falou o Cristiano, ano passado foi inaugurada uma nova ala, que veio toda pronta do governo do estado, tipo Lego, vai montando e com um sistema extremamente moderno, mas não vem a estrutura paralela, não vem os valores para a gente aumentar a Casa de Revista, porque se a gente aumenta em 150 ou 200 pessoas detidas, obviamente haverá mais familiares visitando. Então tivemos que aumentar a sala de revista, recebemos do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, aquele equipamento que o Cristiano mostrou, que foi utilizado nas Olimpíadas, se eu não me engano, alguns foram distribuídos pelo Brasil inteiro. Nós tivemos ali também algumas dessas reformas e algumas dessas mudanças por conta de necessidade exigida pela própria Vigilância Sanitária do Estado, com a questão da cozinha. Nós tivemos o absurdo de ter que complementar ou terminar a obra que era o posto de saúde, porque o governo do estado construiu um posto de saúde sem porta, né? Tinha uma grade, como falou o Cristiano, durante a noite poderia entrar todo e qualquer tipo de bicho num ambiente que deveria ter um mínimo de higiene ou algo no gênero. Então, todos esses valores e todos esses investimentos servem para que a gente consiga manter um mínimo de equilíbrio dentro do presídio. A remissão por leitura não é simplesmente o apenado, lá, o detento, escolher um livro, ler o livro e escrever o que quiser para considerar essa remissão. Tem uma professora que é do estado ou do município? Tem uma professora que seleciona um determinado número de títulos e os apenados leem e fazem o seu resumo de acordo com a orientação dela, na frente dela, para não correr o risco de alguém fazer dentro da cela para 10 ou 15. Então, isso dentro de um limite da própria professora. Hoje ela consegue trabalhar com 120 detentos nesse sentido. Nós estamos querendo ampliar porque há uma procura, e bem ou mal isso contribui, porque normalmente são obras clássicas. Infelizmente isso só não é suficiente, mas um dos nossos objetivos é a reeducação. Eles chamam de reeducandos no sistema, infelizmente não saem tão reeducados quanto nós gostaríamos, mas nós estamos tentando trazer todos os meios possíveis para facilitar isso, facilitar essa reeducação e depois essa reinserção dos apenados na sociedade. E por isso tem o projeto CRER, que nós reiniciamos ou estamos começando a reinstalá-lo. É um projeto que é um vínculo, um elo entre o sistema prisional e as empresas. O projeto CRER visa, através do trabalho das assistentes sociais do presídio e das assistentes sociais da empresa, de identificar os egressos, os presos que vão sair do sistema, que têm condições de trabalhar em empresas que demonstrem interesse em receber esses apenados. Obviamente, ninguém na empresa sabe, a não ser assistente social e um número limitado no RH, que essa pessoa egressa, e o resultado que a gente almeja é que com um emprego, com uma pessoa devidamente avaliada, ele consiga retomar a vida dele da maneira mais adequada, né? Que a tentação da criminalidade continue só como uma tentação e não como uma realidade. Basicamente é isso. Eu fico à disposição, presidente, se houver algum questionamento depois, que eu não puder... a última questão que é importante. Como eu falei para os senhores, 25% da renda desses apenados, que é em regra de um salário mínimo, fica para o Conselho.
O Conselho de Jaraguá do Sul é um dos poucos que ainda administra essas verbas, porque o Estado criou um fundo rotativo, porque é um valor considerável. Eu sempre lembro do senhor, Sr. Vicente, quando o Estado resolve pegar o nosso dinheiro de novo para fazer o que a gente está fazendo aqui. Melhor, né? Melhor normalmente, mais barato normalmente, com mais eficiência normalmente. Os próximos contratos de quaisquer empresas que tenham interesse em contratar a atividade ou o trabalho dos apenados serão realizados diretamente com o Estado, sem a participação do Conselho. Eu peço aos senhores que, embora nós do Conselho não estejamos satisfeitos com essa situação, e é uma situação legal, não é uma situação que nós podemos mudar por vontade, até temos algumas para tentar mudar, mas vamos ter que mudar a lei. Isso depende de vários fatores. Mas ainda que não estejamos satisfeitos com essa mudança, eu peço aos senhores que tenham interesse que continuem contratando o serviço do presídio, porque o dinheiro pode não ser administrado por nós, mas quanto mais apenados trabalharem, menos problemas nós temos em tendência dentro do presídio. Aquele apenado vai ter um dinheiro para quando sair da prisão, ou a família daquele apenado vai ter um dinheiro para sua manutenção, ainda que seja 75% de um salário mínimo e às vezes um pouco menos, dependendo dos dias que trabalha. Então, eu peço aos senhores que, apesar de estarmos todos insatisfeitos com isso, não concordarmos com a administração do dinheiro pelo governo, quando aqui, embora não fosse nem função nossa exatamente, está funcionando, que continuem ajudando o presídio, independente do próximo gerente de presídio ou do próximo presidente de conselho comunitário. Então eu fico à disposição, quero agradecer publicamente mais uma vez ao AB, a gestão do Álvaro, do Cleverson, a equipe do DEAP, que tem sido extremamente parceira, é uma equipe absolutamente fácil de trabalhar, embora de vez em quando a gente tenha algumas discussões, porque eles têm urgência em algumas soluções e nós não podemos disponibilizar tudo como gostaríamos de disponibilizar. Algumas dessas obras, se não todas, seriam obrigação do Estado. Infelizmente ou felizmente, nós estamos aqui para colaborar, e sempre que o objetivo é permitir uma melhora para a vida do apenado ou para a família do apenado, a gente tem colocado o dinheiro ali dentro, né? Mas isso em algum momento vai terminar, porque o nosso dinheiro vai acabar. É questão talvez de um ano no máximo, dependendo do que a gente precisar fazer lá. Mas eu continuo insistindo no trabalho de vocês. Quero agradecer a casa por sempre nos ajudar quando foi preciso, às vezes com os contatos. O Álvaro era muito bom de contato, resolvia as coisas muito rapidamente. Agora o papel está sendo cumprido muito bem pelo Buzarello também, que resolve as questões de maneira urgente, e o que a gente não consegue resolver, imediatamente a gente acaba buscando soluções paliativas ou alternativas. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Gostaria de primeiro agradecer a todos que estão aqui presentes por nos ouvirem, né? E dar a importância desejada ao tema. Já tivemos alguns conselhos hoje, né, que falaram aqui a respeito. Temos aí o Hospital São José, do qual o CIRIS também faz parte, né, e participa ativamente. Temos aqui a questão do Conselho Comunitário Penitenciário. E o que eu vou falar, vou iniciar aqui a atividade falando um pouquinho sobre o que é um conselho e o que é um comitê, né, municipal, e qual que é a importância disso para a atividade de hoje, né, do Estado Democrático de Direito. Isso é um movimento mundial que atualmente tem ganhado força já há muitos anos, e atualmente ele é uma realidade em diversos estados, onde a participação popular ela é ativa através de conselhos e comitês em que a população participa tanto da questão do controle social, ou seja, o que está sendo feito nas atividades sociais do Estado, né, quanto dos próprios serviços, gerando aí uma certeza maior, um acesso maior às informações e desenvolvendo uma melhor prestação de serviços por parte do ente público. Na medida em que tanto as diretrizes quanto as situações especiais, as questões que são mais prioritárias, né, são adequadas ao ponto de vista também da população e não apenas do governante. Nós temos com isso os conselhos e comitês municipais. Aqui no nosso país, a previsão já na Constituição Federal
Na Constituição que nós temos hoje, né, de 88, ela traz em diversos pontos, né, a exigência de que o Estado ele estabeleça algumas previsões em lei federal. Então, você tem alguns exemplos ali, como o da criança e do adolescente, ou da cultura, seguridade social, idoso, dentre outros, que constam dentro da Constituição Federal, como necessário que se crie um conselho para que daí, a partir desse conselho, a atividade popular seja direta, ou seja, que o povo, né, possa tanto fiscalizar quanto opinar a respeito do que está sendo feito. Junto com isso, nós temos aí previsões em leis federais, estaduais e municipais, dos conselhos de um modo geral. Como falou aqui já, esses conselhos muitas vezes nascem a nível federal, cria-se um sistema para que esses conselhos daí também sejam criados a nível estadual e finalmente a nível municipal. Cada um desses conselhos, cada uma dessas criações, ela parte de uma lei específica. As leis, né, por exemplo, nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabeleceu a necessidade dos conselhos estaduais, municipais, junto com o federal. Temos outros, né, como aqui o Conselho Municipal, Conselho, aliás, Comunitário Penitenciário, que é de criação de lei estadual, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais. E temos aí a criação, dentro do próprio município, de alguns conselhos que muitas vezes são uma necessidade local, né? Então, o desenvolvimento da cidade, com o crescimento da cidade, a necessidade de desenvolvimento de alguns conselhos específicos. Por exemplo, o CONIM, que é o Conselho de Defesa dos Interesses da Mulher, entre outros que nós temos, né, que muitas vezes é um interesse local que demanda essa criação. Junto com isso, nós temos, então, que os conselhos municipais, eles são, do ponto de vista aqui da entidade, imprescindíveis, né, para o desenvolvimento adequado do nosso município. Nós temos ali a necessidade do acompanhamento desses assuntos pela classe empresarial. Hoje nós vamos destacar alguns deles apenas para dar o exemplo do porquê nós entendemos por essa necessidade de acompanhamento. Em que pese alguns dos conselhos, e a maioria, na verdade, tem sido muito bem acompanhado pelos nossos conselheiros, mas muitas vezes essa atividade do conselheiro necessita de um posicionamento da classe empresarial. Então ele vem até a CIGES, no caso, pede a opinião, né, expõe o tema e aqui é debatido, para que se possa posicionar adequadamente junto ao conselho e com isso o conselheiro se sinta confortável e seguro da posição em que ele está tomando, porque tem uma entidade como a CIGES apoiando. A colaboração com a sociedade, com a administração municipal, é também aqui ordem da casa. A CIGES não só para a classe empresarial, mas também como um meio para que se atinja um fim, que é o desenvolvimento do município, de forma adequada e ordenada, né? E também para que isso seja, de fato, um crescimento e não apenas um mero desenvolvimento desarranjado, né? Então, esse acompanhamento se faz necessário para que a gente possa colaborar de maneira ativa dentro de cada um desses conselhos. Nós temos hoje, ativamente, cadeira em 25 conselhos. A CIGES, então, desenvolve atividades em cada um deles. 25 conselhos. É um número bastante expressivo. Vocês podem ver que cada um deles há a necessidade de ao menos um titular e a maioria deles um suplente. São pessoas que se dedicam de tempo, com o seu tempo e também com a sua expertise, né, de forma voluntária. São muitos conselhos laboriosos, né, exigem ao menos uma participação mensal, alguns deles participação semanal e outros com participação mensal e extraordinárias, em diversas oportunidades. Então, ao longo do ano, nós temos aí inúmeras reuniões que são realizadas por esses conselheiros, né, e a participação em cada um desses conselhos e comitês, né, tem que se dar dentro daquilo que o conselheiro pode colaborar. Então, a procura por conselheiros, muitas vezes, demanda tempo. Esses conselheiros têm que ter algum feeling, algum sentimento, né, e alguma participação, às vezes até profissional, naquilo que vão trabalhar dentro dos conselhos. E a CIGES, por mais que possa colaborar, né, 25 conselheiros é uma demanda bastante grande. Mas os suplentes, né, são 50 pessoas quase, que nós temos que auxiliar de alguma maneira. A busca por esse auxílio, então, nós vimos tanto por parte dos conselheiros,
quanto por parte da própria CIGES, né? E para fazer com que isso se tornasse uma realidade, temos que colocar aqui os agradecimentos ao Anselmo Ramos, né, que foi a voz ativa para que isso se desenvolvesse, colaborou e colabora hoje ativamente com todas as etapas dessa assessoria, né, desenvolveu isso junto conosco, a assessoria jurídica da CIGES, e o objetivo disso foi justamente, como está ali, a colaboração e acompanhamento às atividades dos conselheiros que representam a CIGES junto a esses conselhos e comitês municipais. A ideia não para aí, né? Esse é o objetivo principal e imediato, mas é também trazer a comunidade empresarial de forma mais clara e mais direta e mais rápida, né, os temas relevantes, para, como disse o presidente, né, nem somente vocês terem algum tipo de informação a respeito do que está acontecendo e possam também colaborar na medida do interesse dos senhores e também do interesse da própria classe. Com isso, nós temos diversas atividades que foram desenvolvidas nesse início de criação da assessoria dos conselhos e comitês municipais. Essa criação se deu a partir de agosto desse ano, com o desenvolvimento primeiro do objetivo e do que nós iríamos fazer e depois do desenvolvimento junto aos conselheiros. Nós fizemos esse contato e reunião com diversos conselheiros para que, primeiro, entendêssemos quais eram as necessidades e, em segundo momento, pudéssemos colaborar de alguma maneira. Tivemos aí conversas que foram proveitosas já naquele momento e outras que vão demandar, como a gente vai ver, diversas situações novas que vão surgir, não só surgiram esse ano, como vão surgir no ano que vem. Tivemos entre as atividades também a recondução de conselheiros, que esse ano foram pelo menos, se eu não me engano, 10 conselhos que nós tivemos que buscar novos conselheiros ou reconduzir aqueles já existentes. Isso é uma demanda que anualmente acontece, né? Os conselhos normalmente têm um período de duração de 2 anos, o trabalho do conselheiro junto ao conselho. Tem uma rotatividade, até porque alguns conselhos proíbem a manutenção do conselho por muitos anos. Outros permitem, mas às vezes o próprio conselheiro não tem disponibilidade. Então nós procuramos reconduzir aqueles que são possíveis ou então substituí-los, né, que possam dedicar o seu tempo a isso. Além disso, nós tivemos diversos esclarecimentos aos conselheiros e também aos próprios conselhos e comitês. Muitas vezes há dúvidas com relação ao andamento dos trabalhos. Nem todos os conselhos estão adequadamente organizados. Alguns recentemente apenas tiveram a sua regulamentação. Alguns anos atrás, a CIGES, também por força da CIGES, né, a maioria dos conselhos teve novos decretos e nova legislação para que eles fossem organizados. E essa legislação foi finalmente divulgada. Alguns conselhos nem sequer eram divulgados a legislação de sua constituição ou de sua regulamentação. Agora todos eles constam no site da prefeitura e por meio da interpretação disso a gente tenta auxiliar os conselheiros na sua atividade dentro das sessões. Também fizemos acompanhamento dessas atividades quando nos solicitaram os conselheiros. Em alguns momentos, né, nós vimos a necessidade e opinamos a respeito do andamento dos trabalhos. Fizemos assessoria em algumas questões destacadas, vou citar algumas delas para exemplificar isso, como os projetos de lei. E fizemos análise e elaboração de documentos e fizemos apresentação de pareceres. Isso tudo atividade da assessoria a partir do momento da sua criação. Então, desde então, as atas, né, que nos são enviadas, as dúvidas que nos são postas, né, comentários até, ou mesmo opiniões, né, são levadas à diretoria, são avaliadas e são dado retorno ao conselheiro ou mesmo postas em prática, né, quando se percebe a necessidade disso. Especificamente sobre o Conselho Comunitário Penitenciário, que foi um dos conselhos que nós levantamos hoje, já foi extremamente e bastante declarado pelo Dr. Rafael aqui, pelo Cristiano. Agradecimento a eles, né, pela exposição que fizeram. Eu quero apenas acrescentar aqui que essa participação que nós temos junto aos conselhos é uma necessidade que ocorre em diversas outras cidades. Normalmente a associação empresarial é a que colabora não só com a parte administrativa, mas também com a parte financeira, no sentido de cuidado das contas e tudo mais. Tais como nesse ano, por exemplo, a assessoria teve a oportunidade de auxiliar na prestação de contas
ao Estado e ao município com relação à questão do Conselho Penitenciário Comunitário. Especificamente sobre a questão do Conselho Penitenciário Comunitário ainda, nós temos aí a participação efetiva de diversas pessoas ao longo do tempo, indiretamente, mas com certeza aqueles destacados pelo Rafael, né, como nós tivemos ainda há pouco dito por ele. Do CONFAM, é um dos conselhos que nós também temos em destaque aqui. Por quê? Porque é um conselho bastante importante que ele interfere no desenvolvimento do próprio município, na medida em que ele cuida do tombamento de diversos imóveis e de diversos outros bens dentro do município. O objetivo dele, trazido pela lei, é esse que está embaixo, que é o órgão colegiado permanente. A natureza dele é tanto consultiva quanto deliberativa e fiscalizatória. Ele serve para desenvolvimento da cidade, mas também auxilia na estruturação da administração de Jaraguá do Sul, do município de Jaraguá do Sul. Esse auxílio que ele dá fica justamente na medida em dispor a respeito da forma como deve se dar o tombamento, quais os imóveis, né, que se tem interesse no tombamento ou outros bens. Quando eu falo outros bens, aí há um envolvimento, por exemplo, de regiões. Nós temos aqui exato. Outras regiões já em desenvolvimento, tais como as linhas de peregrinação dos italiana, alemã e polonesa, que nós temos aqui, dos imigrantes, né, em Jaraguá do Sul, que foi criado a nível estadual, mas é desenvolvido também a nível municipal, através do CONFAM. E o debate que é encerrado dentro do Conselho, ele também descreve a respeito da importância da história, né, do município, na medida em que tenta resgatar e manter, fazer a manutenção de algumas desses imóveis ou desses bens que são considerados historicamente, culturalmente, arqueologicamente, artístico ou mesmo natural, no caso paisagem, né, dentro da cidade de Jaraguá do Sul. Nós temos aqui assuntos tratados dentro, né, como eu já especifiquei, tombamento de imóveis e o trabalho conjunto de desenvolvimento urbano e turístico do município. Turístico conta, por exemplo, das linhas de imigração, né, que foram demarcadas e passam por dentro de Jaraguá do Sul. Nesse ponto eu quero agradecer daí aos integrantes do Conselho, no caso o Leonardo Pato, que é o titular, bastante ativo, não só nesse Conselho como também no Concidade, e também o suplente dele, que é o senhor Luiz Sérgio de Assis Pereira Júnior, né, pelo trabalho desenvolvido dentro desse Conselho. No Concidade nós temos aqui um Conselho Municipal que é diretamente ligado ao desenvolvimento urbano da cidade. Nós temos também ele como órgão colegiado, consultivo, deliberativo e fiscalizador. Quando se fala em colegiado, é um grande número de representantes, tanto dos órgãos públicos, como também das entidades e das áreas devidamente organizadas dentro do município, da comunidade em geral. A associação empresarial, então, faz parte disso, para que possa se trabalhar a política municipal de proteção, preservação, conservação, revitalização, restauração e destinação do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico, natural e ambiental do município. Dentro dessas classificações que está aí e é trazida pela lei, né, de criação desse conselho, nós temos, por exemplo, alguns debates que foram travados ainda esse ano, como o projeto de lei do plano diretor. Projeto de lei esse que a ideia era fazer alteração do plano diretor, até por ordem de legislação federal. A cada 10 anos o plano diretor ele deve ser revisto e readequado. Nesse caso, o prazo para isso até foi estendido, então seria o prazo final em 2017, mas acabou sendo estendido por mais 4 anos. Mas ainda esse ano nós tivemos diversos debates a respeito do plano diretor, da organização que se queria desenvolver dentro do município para as futuras gerações e mesmo para agora, para os próximos anos. Todo esse debate foi travado tanto internamente aqui na Associação Empresarial, quanto também dentro do Conselho. A associação teve uma participação bastante ativa nisso, com pareceres que foram dados.
participação de todos os conselheiros envolvidos, inclusive acompanhamento aí do Dr. Leonardo, como tinha comentado antes, e também da assessoria, aqui representada por mim, nesse momento dessas reuniões, e todos os outros desenvolvimentos que foram feitos através dessa situação do Conselho, tanto a título de conversar com o Instituto Jordão, que foi o responsável pelos projetos de lei que foram apresentados, quanto pelo desenvolvimento nas votações e nas ideias que foram postas para aprovação ou não dos projetos de lei desenvolvidos. Também tivemos aí o projeto de lei de regulamentação das ZEAs analisado. As ZEAs são as zonas especiais de interesse ambiental. Desde o ano passado não tem sido possível desenvolver essas áreas por conta de um parecer do Ministério Público, mas através do projeto de lei que foi alvo, né, de debate esse ano, isso deve se tornar uma realidade a partir do ano que vem. Também tivemos o plano de lei, projeto de lei, aliás, do plano de mobilidade urbana. O plano de mobilidade urbana são planos municipais de transporte público, coletivo e de mobilidade para o município de Jaraguá do Sul. Então ele trabalha justamente a questão de vias, trabalha a questão do desenvolvimento da cidade, para onde deve ir e como deve ir. Né? Tudo isso também foi alvo de debate interno, com pareceres e desenvolvimento de debates para que a votação pudesse ocorrer adequadamente. Participação ativa de todos os conselheiros e, de novo, Leonardo Pape, o Anselmo, né, que participou bastante dessa situação aqui, também da mobilidade do plano diretor, entre outras situações levantadas, tanto de questões pontuais, né, como a forma do texto, ou mesmo a forma de desenvolvimento disso, do texto em si, quanto as questões macro, né, o que colocar e como se deve desenvolver o município de Jaraguá do Sul. Tudo isso foi desenvolvido dentro da assessoria jurídica e também através da assessoria de conselhos e comitês, tentou trazer aos conselheiros uma maior base para que eles pudessem ter certeza, não apenas certeza, mas também estarem seguros da posição também da CIGES com relação aos temas. Toda essa questão que foi levantada a respeito dos projetos de lei, por exemplo, são questões relevantes para desenvolvimento do município, em que, dentro dessa perspectiva da CIGES, de estruturar toda essa assessoria, fica justamente a ideia para o ano que vem, de que mensalmente a gente possa trazer não apenas esses casos pontuais, mas também os processos em andamento. Esses são assuntos já que foram desenvolvidos e alguns deles já encerrados, mas a partir do ano que vem nós podemos trazer aqui para debate e aí sim a apresentação mais objetiva dentro dos próprios conselhos, né, da posição, com a participação ativa dos senhores. Quero agradecer novamente aí a participação de todos aqueles que colaboram dentro da assessoria, tanto a assessoria de conselhos, quanto também aos conselheiros que colaboraram ao longo desse período com ideias e com diversas informações para que a gente pudesse desenvolver essa nova área dentro da CIGES. Me coloco à disposição. No caso do Concidade, acabei esquecendo de mencionar, nós temos aí o Paulo Benaus, que é o conselheiro titular, assim como nós temos o Marcelo Frison, esqueci o sobrenome, Marcelo Frison, que participa como suplente do Conselho do Concidade. Estão aí hoje, podem tirar dúvidas depois se alguém tiver alguma pergunta a fazer. E também me coloco à disposição, não só agora, mas ao longo do tempo, através do telefone e do nosso e-mail, para que possamos colaborar e juntos construir essa nova realidade. Obrigado.